Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada. Tudo bem com vocês? Sim, que maravilha então. Bom, pessoal, hoje nós falaremos um pouco sobre alguns tipos de terço, né? O terço que eu vou trazer para vocês nesse primeiro momento é o terço da libertação. Ele foi criado por Regis Castro. Ele foi o fundador da comunidade católica, da Aliança Jesus Chama, na década de 1980. Bom, eles são mulheres, eles rezavam bastante, eles tinham o costume de rezar bastante. E uma passagem que chamava muita atenção deles é João 8, versículo 31 ao 32. Falava o seguinte: Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: se permaneceis em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. E depois de um tempo, durante as pregações que ele fazia, ele ouvia muito isso no coração dele, o Espírito Santo agindo muito no coração dele. Falava o seguinte: Jesus tem piedade de nós, só Jesus cura, só Jesus salva e só Jesus liberta. E depois de um tempo, ele se sentiu ímpeto, depois de muito tempo de oração com Deus, ele sentiu ímpeto para fazer o texto da libertação, que seria para aquelas pessoas que buscam a luz no fim do túnel, aquelas pessoas que estão passando por problemas, dificuldades muito grandes, que querem encontrar salvação, que já tá lá embaixo, quer encontrar salvação de qualquer jeito. Então, mesmo para as pessoas, para elas terem bastante fé. Bom, mas tu deve estar me perguntando como é que se reza isso, né? Bom, tu vai começar por um creio normal. A única diferença é que nas bolinhas maiores, tu vai dizer o seguinte: só Jesus me cura, não, desculpa. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Daí tu pode rezar pra ti e mais pessoas, ou pra uma pessoa específica, né? Tu pode falar se Jesus nos liberta, se Jesus liberta fulaninho, e assim vai. Nas bolinhas menores, tu vai dizer o seguinte: Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me e Jesus liberta-me. O mesmo esquema da anterior. Se quiser rezar para ti mais pessoas, seria Jesus cura-nos. Se quiser jogar para fulaninho, Jesus cura fulaninho, tudo mais. E termina com uma salve rainha. Acredito que seja isso. Agora passa a palavra para o nosso amigo Giovanni. Vai que é tua! E aí, gurizada? Então, o próximo terço que a gente vai conversar vai ser o terço da misericórdia. Ele foi revelado por Deus à irmã Faustina, Santa Faustina, em 1935. Então, eu vou ler aqui uma passagem do diário dela para vocês, para a gente entender um pouco melhor como isso ocorreu. Eu vi um anjo, o executor da cólera de Deus, a ponto de atingir a terra. Eu comecei a implorar intensamente a Deus pelo mundo, com palavras que ouvia interiormente. À medida que assim rezava, vi que o anjo ficava desamparado e não mais podia executar a justa punição. No dia seguinte pela manhã, quando entrei na capela, ouvi interiormente essas palavras: toda vez que entrares na capela, reza logo essa oração que te ensinei ontem. Quando rezei essa oração, vi na alma essas palavras: essa oração serve para aplacar minha ira. Tu recitarás por 9 dias, por meio do terço do rosário, o que a gente está acostumado a rezar, da seguinte maneira: primeiro dirás o Pai Nosso, ou seja, rezar o Pai Nosso, Ave Maria e eu creio. Depois, nas contas do Pai Nosso, dirás as seguintes palavras: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. E nas contas de Ave Maria rezarás as seguintes palavras: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E no fim rezará 3 vezes essas palavras: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Além disso, Jesus promete algumas coisas às pessoas que rezam esse terço. Então, Jesus promete acompanhar aquele que reza esse terço com sua benevolência durante toda a sua vida. Ele promete a particular assistência na hora da morte, promete olhar para toda a humanidade com compaixão, promete a graça da paz e da conversão dos pecadores, e também
promete o particular socorro ao agonizante pelo qual rezamos, caso estejamos rezando por outra pessoa. Esse terço, ele é de certa forma conhecido pelo nosso LJ. A gente tem costume de muitas vezes rezar ele cantando, fica muito bonito, aliás. E também tem uma certa tradição de rezar ele às 3 da tarde, ou às vezes às 3 da manhã, que seria a hora da misericórdia. Essa hora da misericórdia também foi revelada à irmã Faustina, e Jesus disse a ela as seguintes palavras: Às 3 horas da tarde implore a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e ao menos por um breve tempo reflete sobre minha paixão, especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Esta é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Nessa hora, nada negarei à alma que me pedir em nome de minha paixão. Então, esse é um terço bem fácil de ser rezado. E como a gente viu, Jesus nos promete coisas muito boas. Então, fica a dica para quem quiser. Vale a pena a tentativa. Agora seguimos nossos terços com o nosso querido Pedrão. E aí, galera, hoje eu vou falar um pouco sobre o terço bizantino, ou Sikotki, ou Shotki, na liturgia bizantina. Ele tem origem nos monastérios do século VI, onde os monges utilizavam cordas com contas para não se perderem em suas orações. Mas como vocês podem rezá-lo? Bem, para isso não é necessário ter em mãos um terço bizantino. Vocês podem utilizar o terço normal, e nas contas correspondentes às Ave-Marias, vocês repetem as jaculatórias, que são pequenas orações e frases, repetindo normalmente o nome de Jesus. Bem, agora eu vou ensinar para vocês a oração de sábado, já que o terço bizantino ele possui várias orações correspondentes a cada dia da semana ou a determinados fins. Então, ele pode ser adaptado também, substituindo o nome de Jesus pelo de Maria, então tem as versões adaptadas a Maria, e existem muitas versões. Aqui eu vou ensinar para vocês a oração de sábado. Cada jaculatória deve ser repetida 10 vezes, correspondendo ao número de contas de Ave-Marias. A primeira é Senhor Jesus Cristo. A segunda, Senhor Jesus Cristo, neste sábado, liberta-me do esgotamento e do estresse. A terceira, Senhor Jesus Cristo, que eu possa descansar neste final de semana. A quarta, Senhor Jesus Cristo, reanima-me com teu amor. E a quinta, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Ao término disso, você terá terminado as 50 contas do terço comum. Eu também vou deixar um link com mais orações e outras formas de rezar o terço bizantino, já que existem muitas, e também é muito legal usar o YouTube, porque nele há uma série de vídeos do padre Marcelo de Rossi fazendo várias orações do terço bizantino, e muitas delas são adaptações marianas, então para quem ficar interessado, fica aí a dica.